Oi, boa tarde. Agora por aqui, olha, senador, muito obrigada pela entrevista. A gente está no estúdio com a Marcela Raal, com o Daniel Adjuto e todo o público aí do live para ter informações de momento sobre o que aconteceu hoje na CPI, quais são os próximos passos. Me parece que vocês estão com os ânimos muito exaltados, né? Tanto é que eu não estou conseguindo nem colocar aqui um senador governista e um senador opositor para falar ao mesmo tempo depois dessa comissão. Vocês não conseguem dividir mais o mesmo espaço? Conseguimos dividir o mesmo espaço. Difícil é ter quem queira dividir o mesmo espaço com argumentos que sejam embasados, que tenham consistência, senão fica só falatório, sem nenhuma base científica ou acadêmica para poder falar. Quanto à reunião que nós tivemos hoje e a ausência do governador do Amazonas, não vai... É ruim porque nós precisávamos ter a presença de um governador que governa um estado que foi epicentro da pandemia por 2 vezes, mas isso não vai atrapalhar as conclusões nem os trabalhos da CPI. Semana que vem deve vir o ex-secretário de Saúde do Estado do Amazonas, o Campelos, que deve prestar esclarecimento na condição de testemunha. E hoje nós aprovamos pelo menos 2 dezenas de requerimentos, que vai desde quebra de sigilos telefônicos e telemáticos, convocação de novas testemunhas, requerimentos de informações. Então, a gente tem muito material, já temos mais de 1 tera de informações coletadas a partir dos requerimentos feitos pelos senadores que compõem a CPI. Então a gente tem muito material para analisar, como hoje apareceu aí informações que a gente ainda não analisou, mas já foi divulgado, por exemplo, a interferência direta do presidente para a compra de cloroquina, favorecendo a empresas privadas, que é uma situação muito grave, que a CPI precisa se debruçar. E em função dessas notícias e dessas questões e das informações que chegarão, mais sigilos telefônicos e até sigilo fiscal deve ser quebrado de algumas empresas ou de pessoas físicas. Senador, com quase 2 meses de funcionamento aí da CPI, dá para dizer que a comissão vinha surfando, né, numa série de depoimentos, de reuniões que estavam sendo produtivas, apesar da disputa ali entre os senhores. Mas hoje foi o primeiro revés, uma decisão da Justiça que deu ganho de causa ao depoente, entendendo que ele não precisaria vir hoje aqui à CPI da pandemia. O que vai acontecer daqui para frente? Vocês não acham que acabou abrindo espaço demais para uma brecha aí para judicialização da CPI, que outras atitudes da CPI também vão ser derrubadas pela Justiça? Veja, a gente sempre soube, desde o início, que a convocação de governadores seria muito difícil pela CPI, porque eles têm um fórum específico, um parlamento específico para fazer comissões parlamentares de inquéritos no âmbito estadual, que são as assembleias legislativas. Então, o que aconteceu hoje já era previsível, então isso não deve interferir nos trabalhos da CPI. Eu devo apresentar um requerimento convidando os presidentes de consórcios de governadores de todas as regiões do país para que possam espontaneamente vir prestar esclarecimentos sobre as dificuldades no combate à pandemia, tendo o governo federal como principal opositor, principal adversário do combate à pandemia. E esses convites já seriam na semana que vem? Pelo visto, então o senhor fala presidente de consórcios, então seria um governador por região? Convite, eles vão vir se quiserem, portanto, se a gente convida e eles combinam, nós não vamos ter a frustração da ausência desses agentes públicos que são fundamentais para a gente esclarecer o que deu causa e o que vem dando causa a esse pico alto, essa estabilidade alta, infelizmente, do número de mortes diárias e das 2 ondas da Covid-19, da pandemia da Covid-19 no Brasil, que já levou
quase 500 mil pessoas, quase 500 mil mortos. Algo um tanto lógico, né? Mas eu tenho que perguntar o que vocês querem descobrir com essas quebras de sigilos quanto a contatos telefônicos, troca de mensagens de várias pessoas ligadas ao presidente Jair Bolsonaro, como o ex-ministro da Saúde, ex-ministro de Relações Exteriores, alguns funcionários que continuam no governo. Me chamou a atenção que vocês aprovaram pedidos para quebrar sigilos até de pessoas que nem chegaram a vir à comissão como depoentes. Então, antes mesmo de prestar esclarecimentos aqui, elas vão ter os seus sigilos acessados. O que vocês querem encontrar? Primeiro, como essas pessoas se conversavam, porque nós já temos imagens de um gabinete anti-vacinas, um gabinete que defendia a imunidade natural de rebanho, ou seja, largar as pessoas à própria sorte para se infectarem, adoecerem e adquirir a imunidade. Segundo, quem financiou e quem financia a desinformação sobre vacinas, quem financiou a desinformação sobre a pandemia, quem se contactou, ou seja, para que a gente vá somando elementos comprobatórios de que eles agiam em conjunto. Algumas empresas, a gente está quebrando o sigilo, inclusive fiscal, para saber se houve repasse de recursos para financiar essas atividades ilícitas de divulgação de mensagens, de fake news, de desinformação e até mesmo de financiamento de grupos de médicos para prescrever determinado medicamento sem comprovação científica, como é o caso da cloroquina. Quem fez propaganda da cloroquina, por exemplo, também terá seus sigilos bancários e fiscal alcançados. Sim, inclusive empresas de mídia que distribui, ou seja, que distribui informação através de sites, que patrocinam ou que financiam, quer dizer, que fazem distribuição de informações através de sites, também terão, né, porque é mais de uma, o sigilo fiscal quebrado, para que a gente possa saber quem recebeu o dinheiro. A gente falou aqui então com o senador Rogério Carvalho, ele que é do PT de Sergipe, fala em nome da oposição dentro da CPI da pandemia. É com vocês no estúdio.